Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe pra gente conversar uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos. Tomates Verdes Fritos, da Fannie Flagg. Me surpreende muito que esse livro seja tão pouco falado nos nossos dias atuais. Ele ficou muito famoso por ser um filme, por ter virado um filme na década de 90, mas como livro mesmo, ele não é muito comentado. E por que eu fico surpresa? Porque é uma leitura maravilhosa. Eu vou contar pra vocês um pouquinho do que se trata esse livro. Aqui a gente acompanha uma história contada em duas linhas temporais. Primeiro a gente tem o tempo atual, que é 1986, e a gente vai ter a segunda linha temporal que vai acontecer em 1929. Quem conta essa história aqui pra gente é uma senhora chamada Nini Threadgood. Ela é uma senhora já de seus 80 e poucos anos, ela vive em uma casa de repouso. Lá, ela começa uma bonita amizade com uma outra senhora chamada Evelyn Couch. Essa Evelyn vai todos os fins de semana na casa de repouso com o marido visitar a sogra. Só que ela não se dá muito bem com a sogra, então só o marido fica fazendo a visita e ela fica ali perambulando. E ela é uma mulher meio perdida, assim, ela já tá na sua meia-idade, ela não sabe muito o que ela quer da vida, ela tá num vazio existencial muito grande, naquela situação em que ela tá aberta a qualquer possibilidade. E é dessa forma que essas duas senhoras se encontram. Porque a senhora Nini Threadgood é aquela idosinha simpática que adora conversar e adora falar sobre o passado. E qual é o passado dela? Sobre a família em 1929. Para a gente se situar nessa história, 1929 foi a época que aconteceu a Grande Depressão nos Estados Unidos, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, uma grande crise econômica. E lá no sul dos Estados Unidos, no Alabama, numa regiãozinha bem isolada chamada Parada do Apito, é onde tudo acontece. E esse livro aqui ele é narrado de uma forma muito legal, porque ele é todo fragmentado, é como se fossem entradas de diário que pessoas diferentes vão contando uma parte da história pra gente e a gente vai construindo aos poucos e vai ter essa história completa lá no final. Uma das pessoas que vai contar essa história aqui pra gente é uma moradora lá da Parada do Apito, dessa região, o nome dela é Dot Wims, e ela escreve como se fossem comunicados informativos, uma espécie de jornalista da época, e de uma forma assim muito informal, muito divertida, ela vai informando aquela população de tudo que está acontecendo. E é exatamente dessa forma que a gente vai começar o livro, com um desses informativos da Dot Wims, falando sobre a inauguração do Café da Parada do Apito. E eu vou ler um trechinho para vocês de como é que é esse primeiro informativo dela. É o seguinte, olha só, o Semanário Wims, Parada do Apito, boletim semanal do Alabama, 12 de junho de 1929, inauguração do café. O Café da Parada do Apito foi inaugurado na semana passada, bem aqui vizinho ao correio, e as proprietárias E.G. Threadgood e Ruth Jameson disseram que desde então os negócios vão muito bem. E.G. garante que os conhecidos não precisam ter medo de serem envenenados, porque não é ela quem cozinha. E assim ela segue todo o relato. Eu vou ler a partezinha final para vocês verem como é que eram escritos naquela época, pelo menos aqui no livro. E aí ela fala, conta todo o cardápio, quem é que cozinha, quanto é que custa, e ela diz o seguinte: meu cara metade, o Wilbur e eu comemos lá outra noite. E foi tão bom que ele disse que nunca mais comerá em casa, haha. Quem me dera fosse verdade. Passo todo o meu tempo cozinhando para aquele trouxa e ainda não consigo deixá-lo satisfeito. A propósito, Id diz que uma de suas galinhas botou um ovo com uma nota de $10 dentro. Dot Wims. Então é basicamente dessa forma que essa narrativa vai se desenvolvendo, de um jeito muito bem-humorado, leve, agradável, mas não se enganem. É um livro de uma beleza sem tamanho, mas é um livro carregado de sentimento. Principalmente pelos temas que ele traz. Um deles tem tudo a ver com a época, 1929, Grande Depressão, uma regiãozinha super do interior, preconceituosa, extremamente racista, que ainda fazia uma separação muito grande entre as pessoas negras e brancas. E é nessa época aqui também que aconteciam os ataques e os assassinatos da Ku Klux Klan, que perseguiam e matavam os negros. Só que é justamente aí que essa comunidadezinha aqui, especialmente o Café da Parada do Apito, se distingue do resto. Porque o café é como se fosse uma porta aberta a todos, um ambiente completamente acolhedor.
A Ide e a Ruth, duas mulheres que a gente vai entender o relacionamento delas ao longo do livro, são duas pessoas excepcionais, especialmente a Ide. É uma das melhores personagens nesse livro. O livro tem grandes personagens e poucos deles têm destaque, como se fossem todos assim no mesmo nível, porque são todos muito legais de acompanhar a história. Mas a Ide realmente é um personagem que ganha um destaque ao longo dessa história e a gente vai conhecendo a grandeza dessa pessoa. O respeito, o carinho, o amor e a dedicação com que ela recebe a todos, todo tipo de gente é bem-vinda no Café da Parada do Apito. E ela vem de uma família também que segue essa mesma linha, uma família muito tradicional, a família Threadgood. Não sei se vocês perceberam aí a coincidência dos sobrenomes. Lembra da senhora Threadgood lá da Casa de Repouso? Pois é, ela conhece tão bem essa história porque ela fazia parte dessa família. Ela era cunhada da Ide. E enquanto a gente acompanha ela contando essa história aqui, é incrível, porque a gente vai criando o mesmo sentimento e a mesma vontade de acompanhar aquela história que ela tá construindo lá com a senhora Evelyn nas conversas na Casa de Repouso. Como eu disse, são personagens que trazem uma grande lição de vida, realmente uma lição de como viver, de como sobreviver, de como se relacionar com as outras pessoas. E esses personagens são maravilhosos, são cheios de vida, têm mistérios. É a história de uma grande família que é unida não somente por laços de sangue, mas por amizade, respeito e muita consideração. Ele é um livro que, para mim, ele foi escrito de uma forma tão especial porque ele traz temas muito importantes como o preconceito e o racismo, mas sem levantar uma bandeira declarada que muitas vezes a gente pensa, ai, de novo um livro sobre esse tema. Não! Ele traz de uma forma completamente natural, é uma questão importante inserida dentro da história que parece que quando ela está intrínseca dessa forma, ela choca ainda mais, ela impacta ainda mais. Pelo menos para mim funciona dessa forma. É um livro muito forte, é um livro intenso, como eu disse, ele é super bem humorado, ele traz essa leveza, ele é bonito, ele é escrito de uma forma simples, mas cheio de significado, mas ele é um livro realmente que traz um impacto forte pra gente. E sem contar que esse aqui é um livro que traz um dos meus estilos favoritos na literatura, que é a história de gente real, apesar de ser uma ficção, porque é uma narrativa crua, humana, e ela traz essa angústia e essa nostalgia. Não só porque tem alguém contando uma história, mas é porque é a história de pessoas, mesmo que sejam fictícias, mas que de alguma forma a gente pode se identificar com elas. São gente como a gente. Eu recomendo demais essa leitura, foi realmente um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. É cheio de passagens bonitas, aquele livro que a gente lê com um sorriso no rosto e não dá vontade de largar até a gente concluir. Então é isso. Se você já leu, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber se você teve as mesmas impressões que eu. Se não, eu indico de novo, leiam Tomates Verdes Fritos, vai valer muito a pena. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!